Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos de corrente contínua, trataremos sobre capacitores em corrente contínua, tá? Então, primeiramente, vamos aí conceituar, vamos entender o que é um capacitor, tá? Então, a gente vai considerar aí duas placas condutoras paralelas, tá? Então, aqui nós temos uma placa A, uma placa condutora, um material condutor mesmo, tá? Seja cobre, alumínio, que seja, tá? São representadas pela letra A e B, que elas são dadas aí com nomes ou, preferirem, armaduras. E entre essas placas, né, elas são distanciadas uma da outra, é composto aí por um material isolante, que nós chamamos de elétrico. Esse meio isolante, ele pode ser o ar, pode ser a mica, por exemplo, porcelana, enfim, é um material que não é condutor. E quando nós aplicamos uma diferença potencial, vai acontecer um alinhamento, tá, das linhas de campo entre eles, nesse dielétrico, e ele vai armazenar uma energia em campo elétrico. A gente vai ver tudo isso, tá? Então, aplicando uma diferença potencial, tensão entre essas placas, com o potencial positivo na placa A e potencial negativo na placa B. Tá? Colocamos aqui ó, a fonte de tensão, tá? Submetemos a parte positiva na parte A e a parte negativa da fonte na parte B. Tá? Então a placa A vai começar a ceder elétrons para o polo positivo da fonte, carregando-se positivamente. E a placa B, simultaneamente, vai começar a atrair elétrons do polo negativo da fonte, que vai se carregar negativamente. Então aí vai se formar um fluxo de corrente, uma corrente I, é aqui, ó. Então aqui é o sentido convencional, tá? Então ela sai do positivo da fonte e atravessa. Entretanto, o sentido real, nós temos aí a placa A cedendo elétrons para a fonte, polo positivo, e o outro lado ali vai ser carregado negativamente. Então, como existe aí um material isolante entre essas placas, esse fluxo de elétrons não vai atravessar ele. Então, vai fazer que as cargas fiquem armazenadas justamente aqui nas placas, representada por esse desenho. Então, uma placa vai ser carregada negativamente e outra vai ser como se fossem positivas, tá? E conforme aumenta a carga armazenada, as cargas armazenadas ali, os Q, vai aumentar a diferença de potencial entre elas, fazendo com que o fluxo de elétrons diminua, tá? Então vai ter esse tempo aí de carregamento, vai acontecer nele, né? Vai ter esse armazenamento, e depois de passado determinado tempo, a carga ela vai atingir o seu valor máximo de corpos ali, de cargas mesmo, elementos, tá? Quesão, porque a tensão entre as placas vai ser igual à tensão da fonte aplicada, tá? Então, quando acontece isso, não temos mais corrente circulando, ó, não temos correntes circulando neste circuito. Então, ele se comporta aí como se fosse uma fonte de tensão mesmo, tá? Ela é carregada aí de acordo com a tensão que é aplicada sobre ele. E isso é o que interessa para a gente, tá? Nós estamos fazendo a análise no regime permanente, tá? Inclusive, de início, tratamos aqui em regime permanente, que é quando já se fez todo esse processo de carregamento e o capacitor ele já está todo armazenado aí de cargas, armazenou o máximo dessa energia no seu campo elétrico. Então, consideramos que o capacitor está em regime permanente e ele vai se comportar aí como um circuito aberto. E esse circuito aberto vai ser carregado aí com a fonte, o valor da tensão aplicada sobre ele, tá? Depois a gente vai ver em exercícios aí mais práticos. Então, esse dispositivo com capacidade de armazenar cargas elétricas, tá? Na energia eletrostática, é chamado de capacitor, ou até mesmo aí vocês podem ouvir pelo nome de condensador. Ele pode ser não polarizado. O que significa não polarizado? Eu posso aplicar tanto numa faceta potencial positivo e negativo, tá?
ou vice-versa, na parte inferior eu coloco positivo e outra negativo. É muito comum esses não polarizados utilizar na parte de corrente alternada. Por sinal ser variante, uma hora ele fica dessa forma e a outra fica desta forma. Já o capacitor polarizado, ele apresenta a identificação de seus terminais onde deve ser aplicado positivo e negativo. Tá? Ele é comumente aplicado em corrente contínua e ele tem a capacidade, uma capacitância maior do que os não polarizados, por conta dessas características internas de se aplicar esse potencial e o material que ele é utilizado. Esses capacitores polarizados são conhecidos como também eletrolíticos, tá? E eles são bastante empregados em placas de circuito impresso, circuitos retificadores que transformam corrente alternada para contínua, de forma a melhorar o sinal. E por fim, nós temos o capacitor variável. Esse capacitor variável ele consegue variar a distância entre essas placas de forma que varia aí a capacitância destes materiais. Então, como nós estamos falando de capacitância, vamos conhecer aí então a capacitância e as características elétricas. Então, a capacidade de armazenamento de cargas elétricas, tá? Essa quantidade aí de cargas elétricas que ele tem capacidade é chamada de capacitância. É representado pela letra C, tá? Que é utilizada aí pelo capacitor mesmo, sendo a medida da carga elétrica que o capacitor pode armazenar por unidade de tensão. Então é a tensão VC. Matematicamente ela expressa aí, então a capacitância é a relação da quantidade de cargas com a tensão aplicada sobre ele. A unidade de capacitância é o farad, então o número de farads, e ela é em relação justamente sobre a carga sobre tensão. Então aqui temos exemplos, ó. Temos capacitores maiores aqui, vocês vão ver que eles têm um número de farads, 10.000 microfarads. À medida que aumenta-se o tamanho, né, então aumenta-se a área, a distância entre essas placas também, nós temos aí a variação dessa capacitância. E olha, os capacitores que são não polarizados, eles têm uma capacitância bem inferior aos capacitores eletrolíticos. Agora, de acordo com a capacitância, com aspectos construtivos, características físicas. Então, a capacitância de um capacitor de placas paralelas vai depender da área dessas placas, tá? Então, a área que ela possui e da distância entre elas e do material dielétrico, que é caracterizado por sua permissividade absoluta, que é representada pela letra epsilon, que é dada aí farad por metro. Então, matematicamente, a gente representa aí a capacitância com as características físicas, é o epsilon, tá? É um valor tabelado, que no vácuo o epsilon zero ele vale 8,9 vezes 10 a menos 19. E por conta dessa característica de ser uma constante, os outros materiais dielétricos utilizados, então, por exemplo, o ar é similar ao vácuo, o polietileno ele é 2,3 vezes o epsilon zero, então são todos eles trabalhados em cima deste valor constante epsilon zero. Vezes a área, né, dessas placas, porque elas têm capacidade de ceder ou absorver essas cargas elétricas, então elas vão ter acúmulos de carga entre essas placas. Obviamente, o material dielétrico, quanto mais dielétrico ele for, significa que ele não permite uma fuga de corrente, digamos assim. Por enquanto, vamos trabalhar aí com a questão de ser um material ideal, aqui deixar bem claro, tá? São estudos mais avançados, e dividido aí pela distância entre essas placas, tá? Então, a distância aí, ela impacta negativamente à medida que se aumenta ela, na capacitância. Então, visto aí a conceituação básica dos capacitores, vamos ver aí a aplicação para circuitos, quando a gente vai associar vários capacitores. Nós temos dois tipos de associação, temos a série e a paralela. Então, na associação série, os capacitores são ligados de forma que a carga armazenada em cada um deles seja a mesma. Então, a tensão aplicada aos capacitores ela vai se dividir entre elas, tá? De forma inversamente proporcional aos seus valores. Então, à medida que eu tenho um aumento da capacitância, eu vou ter uma diminuição
da tensão e vice-versa. Então, se a gente aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões, vemos aí que a tensão da fonte é a soma das quedas de tensão de cada capacitância, VC1, VC2, mais até VCN. E como a gente viu que eletricamente a capacitância é Q sobre V, então deixando em função da tensão, então a tensão em cima desse capacitor vai ser a carga dividida pela capacitância. Substituindo aqui nessa equação, temos aí que a tensão é QC1 mais QC2 e assim por fim. Se nós deixarmos em função de Q, passarmos o Q para o outro lado aqui, então E sobre Q, nós temos aí a relação de capacitância 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e até 1 sobre Cn. É o que nós vimos lá na associação de resistores em paralelo. No caso aqui, eles vão ter características em série similares a resistências em paralelo. E caso nós tivermos aí que calcular a associação de dois capacitores em série, basta aí podemos utilizar direto a relação, então é C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Tá? Já na associação paralela, os capacitores estão ligados de forma que a tensão total E, que é aplicada ao circuito, seja a mesma em todos os capacitores e a carga total Q do circuito se subdivida entre eles proporcionalmente aos seus valores. Então as tensões aqui vão ser a mesma, todas elas vão ser aplicadas igualmente. Então se nós pegarmos todos eles em paralelo, então a soma das cargas no capacitor, nesses capacitores, vai ser as cargas aí, fornecidas pela fonte, já que a fonte ela vai ter que fornecer esses valores de cargas a esses capacitores. Então o Q, o Q fornecido aqui pela fonte, ele vai ser o Q1, o primeiro capacitor, mais Q2 e até Qn, N capacitores que tenha no circuito. Então, se nós substituirmos as cargas dos capacitores pela equação, então QI é igual a ECI. Então, substituindo, nós ficamos com o Qzão, é EC1 mais EC2 e assim por diante. Dividindo aí a carga pela tensão, vai chegarmos aí que C1 mais C2 e assim por fim, chegamos na capacitância equivalente. Então, quando nós associamos capacitores em paralelo, eles vão se somar. Então, aqui vai ficar C1 mais C2 e mais, enfim, capacitores, tá? Então, no texto, a gente pode apresentar aí que esse capacitor é C1 paralelo com C2. No caso, então, se C1 está paralelo com C2, basta aí fazermos C1 mais C2, nós temos aí o C equivalente. Beleza? Bem simples. E agora, como este material, o capacitor, ele armazena uma energia interna, tá? Que ela vai dissipar isso, alguma carga ou que seja, ela armazena por forma de campo elétrico, tá? E um capacitor ideal, ele não dissipa a energia que é fornecida, tá? Ele só vai armazenar nessa forma de campo elétrico entre as superfícies condutores. E ela pode ser calculada pela seguinte equação. Então, a energia armazenada no capacitor é meio CV ao quadrado. Então, é meio vezes a capacitância dele, vezes a tensão aplicada sobre ele ao quadrado. Então, é bem simples o equacionamento. Então, quando vocês fizerem as análises no circuito em regime permanente, importante isso, que já está feito o carregamento, é possível aí calcular essa energia que está armazenada no final dele, tá? E ela é expressa justamente em joules, tá bom? Então, espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.